Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 30 de junho, da 13ª semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra a memória dos protomártires de Roma. São aqueles primeiros cristãos que foram martirizados na época de Nero, na cidade de Roma. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, Jesus ficou acercado de uma grande multidão. Então ele disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. O mestre da lei se aproximou dele e disse: Senhor, eu te seguirei para onde fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois um outro disse a Jesus: Mestre, permita primeiro que eu vá enterrar o meu pai, depois eu te seguirei. E Jesus disse-lhe: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos nos preparando para iniciarmos um outro mês, o mês de julho. E é uma nova porta que o Senhor abre para mim e para você em cada dia que nasce. Porque cada dia que nasce é uma oportunidade para que eu e você refaçamos a nossa vida, refaçamos a nossa história. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, nós vamos encontrar uma oração de intercessão de Abraão. O Senhor havia resolvido destruir Sodoma e Gomorra, e ele enviou seus anjos para destruir essas cidades. Abraão não conhecia essas pessoas, mas ele acolheu. Ele exerceu o ministério da hospedagem, da acolhida. E como ele acolheu aqueles dois estrangeiros sem saber quem era, o Senhor disse então que Abraão deveria conhecer os seus planos. Porque quando nós estamos diante do Senhor, nós também passamos a compreender os seus planos, os seus projetos. Mas quem vive distante, dificilmente conhecerá esses planos e esses projetos. De tal modo então que o Senhor disse: conte a Abraão o que vai acontecer, a destruição de Sodoma e de Gomorra, porque o pecado dessas cidades chegou gritando até os céus. Abraão então começa uma reflexão com o Senhor: Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos ali, o Senhor vai destruí-los juntamente com os outros? E o Senhor começa a dizer: não, se eu encontrar 50 justos, eu não destruirei. E Abraão foi diminuindo, 10, 5 e 1. De tal modo que no final da oração de intercessão de Abraão, o Senhor resolve não destruir e poupar a cidade, até outra ocasião. O Evangelho nos coloca agora diante de Jesus, cercado novamente de uma grande multidão de interessados, de interesseiros, de pessoas que estão buscando a Jesus somente para satisfação pessoal, satisfação imediata. E alguém então se apresenta diante de Jesus para se alistar no seu grupo, porque ele vê a fama de Jesus, ele conhece a fama, de modo que as intenções do coração daquele mestre da lei não são consistentes. E quantos homens e mulheres começam o seu seguimento a Jesus também sem força de consistência, sem motivação de consistência. Assim, o desânimo chega bem rápido, chega a cavalo, como dizem os antigos. Aquela pessoa então, o mestre da lei, diz: Senhor, eu te seguirei aonde quer que você vá. Jesus viu as intenções do seu coração, Jesus viu que ele está buscando fama, que está buscando poder, e Jesus vai dizer: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quantas deserções nós tivemos na história justamente por motivações fracas, por motivações sem consistências. Deserções de sacerdotes, de religiosos, de maridos e esposas, porque eles buscavam coisas que não era aquilo que o Evangelho estava a oferecer. Aquele mestre da lei, ele quer uma fama que Jesus estava recebendo naquele momento. Ele quer participar dessa fama, como muitos podem buscar a Jesus tão somente em busca de dinheiro e de poder, pequenas igrejas, grandes negócios, e em nome do Evangelho muitos se tornaram bilionários, ricos. É esse pedido: Senhor, te seguirei onde quer que vás, desde que eu receba coisas em troca. O outro são laços afetivos,
laços afetivos que às vezes podem aprisionar a cada um de nós também. Ele diz: Senhor, eu até te seguirei, mas deixa primeiro que eu enterre meu pai. E Jesus vai dizer: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Eu entendo morte aqui como aquela morte do filho pródigo, que ele não morreu biologicamente, mas espiritualmente sim, moralmente sim. Aí sim ele morreu. E muitos homens e mulheres podem não compreender o reino e estar vivendo uma vida de mortos, biologicamente vivos, porém espiritualmente mortos. Então Jesus diz: deixe que primeiro os mortos enterrem seus mortos. Em outro evangelho, Jesus vai dizer: quando a você vem e segue-me. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tomemos essa palavra para nós como ânimo, como exortação e também como correção de vida, para que assim a gente possa compreender melhor o Evangelho. E eu aproveito esse momento para agradecer a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Carneirinhos, os meus queridos jovens do PNSC aqui de Carneirinhos, pela acolhida tão fraterna e também pelo presente que ganhei da parte deles. Muito obrigado pelo carinho e até breve, se Deus quiser. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.